O programa Memórias Botucatu veio conversar com um ícone da aviação botucatuense. Está ao meu lado o senhor Justiniano Tieg Filho. E ele vai contar essa maravilhosa história desde 1941. Tudo isso no programa de hoje. Aguardem aí. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente. Bom dia, seu Justiniano Tieg Filho. O senhor está bem? Bom dia. O programa Memórias Botucatu gosta da história. E não foi uma, duas ou três pessoas que pediram para que a gente viesse aqui. Recentemente quero agradecer o seu genro, o Arnaldo Leota de Melo, e o nosso amigo Vadinho Amorim, que pediu que viesse aqui, mas muitas outras pessoas pediram para que entrevistasse o senhor de tanta história que o senhor tem. E hoje, finalmente, deu certo e a gente está aqui presente. Eu queria que o senhor falasse, nós terminamos o programa anterior falando da vinda do senhor de Pardinho a Botucatu, e aí o senhor foi morar na General Teles, ao lado da família Rodrigues, que lá tinha um instrutor de aviação. E como é que é essa história? Conta pra gente. Essa história eu acho realmente muito interessante, né, de ter acontecido comigo. Como eu já falei, né, quando eu saí da fazenda para vir morar em Botucatu, foi quando alguém me perguntou, né, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero ser piloto. Então, uma de minhas primas, que já residia aqui em Botucatu, falou, então vou apresentar você para um amigo meu que está fazendo aeroclube. Falei, joia. Então, no dia seguinte, fui à casa desse amigo dela, o Carlos Rodrigues, que já estava fazendo aeroclube, né? E ela então me apresentou lá, falou, Carlito, esse rapaz é meu primo e ele quer fazer o aeroclube, quer tirar o brevet. Eu falei, tudo bem, todo sábado, meio-dia ou 1 hora, e todo domingo cedo, sai uma perua do Café do Ponto, levando os alunos para o aeroporto. Se você quiser ir, né, era uma quinta-feira, no sábado, você vai lá 1 hora, no Café do Ponto, nós vamos sair de lá. Falei, positivo. Então, chegou no sábado, fui lá, o instrutor na época era o Alcides Cagliari, nos levou até o aeroporto. Daí ele olhando para mim, na época eu era bastante caipira, né? Como diz o outro, caipira do rabo grosso. Aí comentou com os outros alunos. Por que caipira do rabo grosso? Qual o motivo? Caipira, porque eu era nascido e criado na fazenda, né? Era genuíno mesmo. Genuíno, não tinha contato com as cidades praticamente. E daí o instrutor falou, vamos fazer um vozinho com ele. Aí o caipirinha já desiste, né? Ele achava que não ia dar nada, entendeu? Bom, pegou o avião, fui junto com ele, o avião de 2 lugares, né, a instrução. Aí fazia uma manobra, olhava para trás. E aí, aviador? Eu dava sinal positivo. Fazia uma outra manobra, olhava, e aí, aviador? Olhava eu positivo. E assim foi, né? Cada manobra que ele fazia lá, ele olhava para trás para ver se eu estava com medo, né? Para ver se o senhor já desistia agora, né? Eu, positivo. Bom, daí ele desceu, bateu nas minhas costas e falou para ele, ó, este vai ser um bom piloto. Alcides Cagliari. Alcides Cagliari, né? E daí então, comecei a frequentar as aulas do aeroclube. Em 1953, tirei o meu brevet de piloto privado. O piloto privado é um piloto amador. Você não pode exercer a profissão remuneradamente, certo? Você pode voar avião da escola, se você comprar um avião você pode voar,
certo? Mas você não pode explorar comercialmente. Não pode usar como hobby, né? É. Bom, daí, quando foi no finalzinho de 56, né, em 53 já terminei meu curso, tirei meu brevet, aí fiquei até 57, início, janeiro de 57. Em janeiro de 57, eu fui para o Aeroclube de São Paulo. O Aeroclube, na época, recebia bolsas, né, do Departamento de Aviação Civil, do DAC, para a formação de instrutores aviadores. Bem, eu concorri lá, fiz a seleção, passei, tá? E comecei então meu curso lá em São Paulo em janeiro de 56. Terminei em setembro do mesmo ano. Como eu fui feliz, né? Também me esforcei bastante, passei em primeiro lugar. Quem passasse em primeiro lugar ganhava uma vaga já para dar instrução no próprio Aeroclube de São Paulo. Então eu fiquei com a vaga. Que presente, hein? É. E lá fiquei de 56 até 61. Em 61, o Neiva, que era o dono da indústria aeronáutica Neiva, me convidou para voltar para Botucatu como piloto de teste dos aviões. Então, em 61, voltei para Botucatu e entrei na indústria aeronáutica Neiva para voar como piloto de teste. E na indústria fiquei de 61 até 2001. Fiquei 40 anos voando como piloto de teste da indústria aeronáutica Neiva. Né? E nessa época a Neiva fabricava o famoso avião Paulistinha ou era outra fabricação de outro modelo de avião? Na época, quando eu entrei, comecei a trabalhar na Neiva, estava sendo fabricado o Paulistinha de número 100. Daí fizemos mais 150, foram fabricados 250 Paulistinha. No total? No total. A fabricação do Paulistinha foi até que ano? Até 64. Ah, 64? Daí 61. É o Tucano, né, que foi até os anos 80, né? Isso. Daí, quando foi em 64, a Neiva já estava com o projeto do Regente no papel, né? Já estava tudo programado. Né? E esse avião, então, desse tipo de avião Regente, que já é um avião já metálico, né? Que avião para 4 lugares, usa um motor de 180 HP, né? Desse aí nós fabricamos 80, e numa versão dele, que é o Regente também, só que saiu com motor mais potente, de 210 HP, fabricamos 40. Então o total dos Regentes foram fabricados 120. Quando o senhor fala que o avião Regente já era metálico, os outros do que era feito? O Paulistinha, ele é feito com tecido que a gente chama de tela. É um tecido que se reveste toda a superfície, a asa, a fuselagem, a superfície de comando, né? E depois costura ela, essa peça na asa, costura na fuselagem, e depois de pronto, você passa algumas camadas de dope. O dope, a função dele é impermeabilizar a tela e fazer ela encolher para ficar bem apertadinho mesmo, justinho. Tá? Para dar uma durabilidade e uma resistência maior, né? Daí porque depois da camada de dope que foi, dependendo do avião, do momento, pode ser 2 ou 3 demãos. Depois, acima dessa aí, vem a pintura final. O senhor é considerado um dos ícones, um dos pioneiros, né? Aqui da aviação botucatuense. Como é que surge aqui em Botucatu a ideia de se fazer um aeroporto? Em que ano que foi isso? Como é que, quem que trouxe essa ideia?
Sendo formada lá em 41, me parece que o senhor falou. O nosso aeroclube ele foi fundado em 1941. Na época, a aviação era pouco difundida ainda, né? Mas, em função de uma campanha, né, que o jornalista Assis Chateaubriand criou essa campanha dando incentivo para a formação de novos aeroclubes no Brasil. E essa campanha foi muito bem sucedida. Então, foi uma época para a aviação muito interessante, né, e benéfica. Porque o Assis Chateaubriand criou uma campanha para a formação e abertura de novos aeroclubes. E na época tinha um pessoal aqui da cidade que gostava muito da aviação, né? Tipo Sebastião de Almeida Pinto, Jaime de Almeida Pinto, né? Então criaram-se o Aeroclube de Botucatu. E dali para frente, nosso aeroclube sempre foi bem sucedido, né? Cresceu bastante, formamos muitos pilotos, muitos deles foram para a aviação comercial. O senhor lembra de algum dos pilotos que ficaram famosos, que adentraram em grandes empresas, ou até mesmo no governo? Desses que saíram aí, quais o senhor lembra, assim, que teve destaque? Teve o tal de Joaquimzinho, né? Estou tentando lembrar o sobrenome. Ele era comandante da VASP. E ele se aposentou pela VASP já há um tempo atrás. Inclusive, a questão de uns 3 anos aí, ele já faleceu. E o Joaquimzinho era botucatuense? Botucatuense, Quem mais? O senhor lembra mais alguém ou não? Daí teve outros pilotos que partiram mais para a aviação executiva, né? Teve o caso do Dermânio, né, que foi piloto do Pedute, né? Teve vários amigos nossos também, lá de São Paulo, que terminaram o curso de instrutor de voo junto comigo, né? Também entraram para a aviação comercial, né? E de Botucatu teve aqui uns pilotos também muito dedicados, né? Que foi o Alcides Cagliari, né? O filho dele, o Luiz Cagliari. A família do Alcides Cagliari ainda residem aqui em Botucatu ou não? A família sim, mas ele já falecido, né? Essa avenida aqui do campo da aviação empresta o nome de Alcides Cagliari, né? Foi homenagem para ele. Uma homenagem muito Justa, digna, né? Muito justa, né? Eu ouvi sempre falar na Omarial. O que era Omarial? Era uma fábrica de aviões também ou não? A Omarial era, como o nome diz, Oficina de Manutenção e Recuperação de Aviões Limitada. Era aqui também no campo da aviação, né? Foi uma oficina que na época já empregava 70 pessoas. Era uma oficina muito grande. Na época vinha pessoal do Paraguai, Uruguai, Argentina, trazia avião aqui para ser recuperado. Mas, infelizmente, ela nasceu em 56. E na época o proprietário dela, né, emprestava dinheiro a juros. Já pagava naquela época, segundo o pessoal falava, 5 a 6% ao mês. Ela acabou indo à falência. Aí foi quando o Alcides Cagliari comprou um dos hangares
A Neiva comprou 4 hangares dele, né? Arrematou no leilão, né, que foi o leilão. Foi uma pena para Botucatu na época ter perdido essa, vamos chamar essa oficina, né? Porque da oficina eles já tinham construído um avião, que era o W-151. Era um avião metálico também, para 6 lugares. O senhor lembra do ano? Que ano foi isso? Da Da aviação. fabricação do avião. Essa foi na década de 56. Década de 56. É. E foi uma pena, foi um bom projeto de avião, né? Só que teve a infelicidade. Quando veio o coronel para fazer o voo para conhecer o avião, né? E infelizmente tem o passo bandeira da hélice, né? O passo bandeira é um passo, vamos chamar assim, chato, que a hélice gira só que não produz tração. Embora sendo um monomotor, o alemão na época, o Willy, ele botou esse passo bandeira no avião. Então, na época, veio um coronel da FAB, né? Que chamava Coronel Alto. Ele veio para fazer um voo, para conhecer o avião, né? Conhecer o projeto. E o avião, a hélice tem o passo normal, tem o passo bandeira não produz tração. E a gente só não entende por que ele pôs esse passo bandeira num avião monomotor, né? Porque os bimotores tem, porque se parar o motor, você bandeira a hélice e continua o voo, certo? Agora isso aí, infelizmente, o coronel decolou, em vez de ele puxar, tem uma manete que é mistura de combustível, você vai puxando um quarto de combustível. Em vez de acionar a manete da hélice, ele acionou em vez de acionar a manete da mistura, né, que você abre e fecha o combustível, ele acionou o passo bandeira. Aí entrou no bandeira da quadriculagem, não dá tempo de você ir da partida para recomeçar, né? Aí já pousou no meio do passo, já quebrou o avião. Nossa, com o coronel a bordo. Acabou com a alegria da turma, né? Mas infelizmente aconteceu. Isso, né? foi um erro do piloto. E depois disso, a indústria, a oficina, então começou a ir mal até fechar. Nós sabemos que o campo da aviação, aqui onde estamos, fica bem distante da cidade. Não sei precisar quantos quilômetros, mais ou menos uns 10, 15 quilômetros. Daqui da cidade? Do centro de Botucatu, mais ou menos isso. Dá 6 quilômetros. 6 quilômetros. É quando surgiu a ideia da aviação, o senhor falou lá, daquele pessoal em 1941, por que escolheu esta área aqui? Qual era o motivo? Quem era o dono dessa área há muitos anos atrás, se era propriedade particular ou da doação da prefeitura? Como é que isso surgiu? Na verdade, o aeroporto nosso, ele nasceu ali onde é o ginásio do esporte. Né? No Bairro Alto? Lá no Bairro Alto. Lá ele ficou pouco tempo. Depois, quem doou essa área aqui para a prefeitura foi o Derdani. Não vou saber o nome do compradeiro, mas ele era conhecido como Derdani. Ele era dono dessa área toda. Era uma fazenda aqui muito grande. E doou para a prefeitura. Aí a prefeitura, na época, então construiu o aeroporto, né? Daí construiu o aeroporto, daí fundou o aeroclube. Que ano foi isso? 41. 41. Nessa época, o Moacir que vai lembrar, o prefeito era o João Maria de Araújo Júnior, que empresta hoje o nome à escola lá da Vila Aparecida, né? E aí, como é que foi o início do senhor que acompanhou em 58, mas o senhor ouviu muitos relatos, a dificuldade que eles tiveram, como é que foi construir o primeiro prédio, como é que foi feito tudo isso, como que foi os maquinários que eles usavam para abrir as primeiras pistas aí para decolagem, foi feito à mão, a enxada,
enxadão, ou foi feito já com maquinários? Como é que foi tudo isso? Nessa época eu ainda não fazia parte da aviação, né? Mas pelos relatos que o senhor viu contar... Pelos relatos, eles pegaram aqui essa área, que é uma área plana, né? Então, para você preparar, fazer uma pista, é relativamente fácil, porque a área já está plana, né? Você não tinha maquinário que tem hoje, né? Para você fazer terraplanagem, né? Era tudo feito, como você falou, na base do enxadão, certo? Foi feito na base do enxadão. Mas, era muita barba de bode, né? Mas era relativamente fácil, porque a área era bem plana, né? Então era só limpar a área, né? Entendeu? Né? Limpar a área. E ele, na época, tinha 3 pistas aqui. Tinha 2 paralelas a essa aí, né? Que é esse asfalto, e tinha uma transversal. Entendeu? E quando surgiu o asfalto, daí eliminaram essa transversal, ficou só as 2 que existem até hoje paralelas. Paralela. Né? E por que a transversal? Qual era o motivo disso? Era a maior? Não, é porque o avião se decola e pousa com o vento de frente. Certo? O vento ajuda você a fazer um pouso mais curto. A segurar a nave, né? Fica mais curto. Né? Então essa transversal, porque aqui o vento predominante é mais ou menos de noroeste, né? Então fizeram essa pista de vento ou sudeste. Então fizeram essa pistinha transversal para atender, digamos assim, a predominância da direção do vento. Do vento, né? É tudo bem estudado, né? Nós vamos dar um pequeno intervalo no programa Memórias Botucatu com essa belíssima dessa história da formação aqui do aeroporto, da formação de pilotos e muito mais com o seu Justiniano Tieg Filho. Até já! Neste momento, milhares de mulheres estão procurando um jeito diferente de dizer "eu me amo". Levantar essa estima é o que toda mulher precisa fazer, porque você já é linda, mas com o nosso toque vai ficar ainda mais. Sumire, pra você, sempre. Seu Tieg, fala pra gente, essa formação do Aeroclube, formação de pilotos e do Aeroclube, qual veio primeiro? Primeiro a formação de pilotos, o Aeroclube, como é que foi tudo isso? Tá certo que não é do tempo do senhor, mas pelo relato que o senhor ouviu. Então, as coisas acontecem de uma maneira geral meio lógica, né? Primeiro, então surgiu o aeroporto, que é na época, como o nosso amigo está falando aqui, a gente chamava de campo de aviação. Né? Bom, tendo um campo de aviação, uma pista para você decolar e pousar, daí surgiu então a formação e a abertura do Aeroclube de Botucatu, né? Que isso aí ocorreu então na década de 1941. Então qual a função do Aeroclube? O Aeroclube é uma escola para a formação de pilotos. Você pode formar piloto privado, que é o piloto amador, o piloto comercial, que é o piloto profissional, né? E dependendo de muitos aeroclubes, eles formam também comissário de voo, mecânico de voo, né? Então depende de muito da infraestrutura do aeroclube para o qual eles estão homologados e podem trabalhar, né? Porque todos esses cursos que eu mencionei, você precisa estar homologado hoje pela ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil. Antigamente era DAC, Departamento de Aviação Civil. Então você estando homologado, né, o aeroclube estando homologado para formar piloto, ele pode estar homologado para formar piloto privado, comercial ou instrutor. Ele pode também, se tiver uma estrutura, pedir uma homologação para formar comissário de voo, né, mecânico de manutenção. Essas atividades, digamos assim,
é própria dos aeroclubes e das escolas de aviação. Nós falamos da Omarial, que o senhor falou que era oficina de manutenção e recuperação de aviões, né? Seria isso, né? E como é que a Neiva surgiu nessa história toda? A Omarial, pelo que o senhor falou, é mais antiga do que a Neiva, né? Ou não? Então, a indústria aeronáutica Neiva, ela surgiu no Rio de Janeiro. Lá tinha também um campo que chamava Campo de Manguinhos. E na década de 53, mais ou menos, aqui existia a Omarial, que é a Oficina de Manutenção e Recuperação de Aeronaves. E a Omarial, então, queria fabricar planadores. E na época, o candidato que apareceu, que já fabricava planadores no Rio de Janeiro, né, o senhor José Carlos de Barros Neiva, ele foi, então, um dos candidatos que apareceu e entrou na sociedade da Omarial. Ah, então despertou interesse, ele veio a Botucatu para entrar na sociedade da Omarial. Isso quando a Omarial estava a pleno vigor. A Omarial estava funcionando a pleno vapor. Aqui vinha avião na época da Argentina, Paraguai, Uruguai, tudo para fazer recuperação aqui no nosso campo de aviação, na oficina Omarial. A ponto de querer já fabricar planadores. Então a ideia do dono da Omarial, que era o Dr. Antônio Azevedo, ele queria fabricar planadores. E dentre os candidatos apareceu o Neiva, né? Entrou na sociedade. Só que o Neiva, ele não ficou muito tempo como sócio da Omarial, porque ele percebeu que a coisa estava indo para trás. A Omarial estava funcionando, assim, digamos... Estava balançando as pernas. Estava balançando as pernas, né? Esse Azevedo, ele era de Botucatu ou não? Ele já veio de fora, esse senhor? Ele era de Botucatu. Ele era de Botucatu, Então o Neiva percebeu que a coisa estava indo mal, se desligou da sociedade. E eles tinham acabado de pegar o ferramental para fabricar o Paulistinha. Chutar assim, depois de uns 5, 6 meses, o Ministério separou a sociedade, o Neiva separou a sociedade e ficou então com os direitos. O Ministério cedeu para eles o ferramental dos Paulistinha, para ele poder fazer o Paulistinha. Então o Neiva separou da sociedade e começou então a fabricar o Paulistinha, que é o P56, né, que foi no ano de 56 que ele começou a fabricar os Paulistinha aqui em Botucatu. E foram fabricados 250 unidades do Paulistinha em Botucatu. Em Botucatu. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.